A gente vai conversar agora com o primatólogo Fabiano Melo. Ele também é pesquisador responsável pelo Programa de Conservação Muriquis de Minas. Bom dia, Fabiano, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você. Obrigada, Fabiano, pela participação aqui no Na Pegada, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Eu queria que você começasse explicando qual que é o papel dos macacos, dos primatas, nesse ciclo da febre amarela. Bom, é importante salientar para todo mundo que os macacos, eles são vitimados, tanto quanto nós humanos, com relação à febre amarela. Ou seja, eles não só adoecem como nós, se tornam vítimas, portanto, da doença, mas particularmente por serem mais sensíveis, muitas espécies têm as suas populações dizimadas e portanto, eles são muito mais prejudicados do que nós humanos. E um dos problemas maiores que a gente tem em relação a isso é que a gente, por exemplo, não consegue vacinar populações selvagens de primatas aqui no Brasil. É uma situação muito ruim, muito complicada, exatamente porque os bichos sofrem com essa doença, e você tem casos como está ocorrendo agora na região sudeste do Brasil, em que houve a morte de mais de 1.000, 2.000 indivíduos. Então os macacos, eles são vítimas, né? Eles sofrem muito mais do que a gente com a doença. E nesse sentido, a importância deles é exatamente de nos alertar. A gente não pode deixar de considerar isso como um papel importante que eles exercem, e a gente até chama esse papel de sentinela, né? Então nós ficamos cientes de que a doença está circulando naquela região quando a gente começa a encontrar macacos mortos e vitimados pela doença. Tá certo? Tá certo. E o contato com o animal deve ser evitado? A gente não contrai a doença do animal. Ele fica, como é o caso, por exemplo, quando nós também contraímos a febre amarela. A gente não repassa a doença para outras pessoas pelo contato físico. O único responsável, né, pela transmissão da doença, e que é de fato o grande vilão, são os mosquitos. Eles é que fazem esse papel de vetores. Então, a questão é que a gente tem outras doenças que podem contaminar os macacos e também torná-los doentes, né, adoecê-los, ou os próprios macacos podem passar eventualmente algum tipo de doença para nós humanos. Portanto, o contágio, né, o contato, na verdade, físico deve ser evitado com qualquer animal silvestre, né? A gente não deve ter esse contato físico com o animal silvestre, por uma razão simples, né, de que, primeiro, a vida e o hábito desses animais é totalmente dependente da floresta, das áreas rurais, ou das áreas florestais que eles vivem. E nós não temos que nos preocupar em relação a isso, porque muita gente fica, às vezes, achando que os animais estão passando fome e começam a tratá-los, dando comida, mas isso é totalmente, não é recomendado, né? Mas não porque a gente teria o contato com eles e iria contrair a doença. Isso não ocorre. Iria contrair a doença. Então isso não ocorre, tá? A gente tem que deixar isso bem claro, porque o macaco, ele, né, eu preciso falar isso muitas vezes, ele é mais vítima do que nós mesmos humanos. Agora, quem mora numa área rural e de repente tem ali a presença do macaco mais ativa, né? E de repente encontra um animal desse morto, Fabiano, qual que deve ser o procedimento? Chamar as autoridades? Dependendo da condição de putrefação, né, do estágio de putrefação, ou seja, do tempo que ele está morto, não compensa nem sequer fazer qualquer tipo de retenção da carcaça. Agora, se ele estiver ainda em condições mais frescas, vamos dizer assim, é fundamental acionar, né, as autoridades competentes, pessoas do Ministério da Saúde ou das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para que eles possam vir recolher essa carcaça e fazer os exames necessários para constatar ou não se a morte foi provocada pela febre amarela. Somente alguns laboratórios no Brasil fazem isso, e o procedimento tem que ser bem rigoroso para que não haja contaminação. E nesse caso também, evitar de pegar as carcaças, porque animais, né, em estágio de putrefação avançada podem ter outros tipos de doença e contaminar a pessoa por conta disso. Então não é recomendado fazer esse tipo de manuseio. Tem que chamar mesmo as autoridades para que eles possam fazer isso.
Mesmo que ele estiver agonizando, não tentar salvar nem nada, deixar ele ali mesmo, né, Fabiano? Exatamente, porque na verdade, como eu falei, os primatas não os neotropicais, ou seja, que ocorrem na região neotropical, incluindo o Brasil, eles são muito sensíveis, eles têm uma resistência muito baixa e têm óbitos mais frequentes. Então, um animal desse adoecido, ele certamente tem grandes chances de falecer. E nesse caso, a tentativa de cura ou qualquer outra coisa, ela é praticamente inexistente, porque a gente não tem como imunizar os primatas. Sim. Né? Agora, não medo porque o bicho está doente, em hipótese alguma. Né? Não é, como eu disse, não é ele em si que vai transmitir a doença, mas sim os mosquitos presentes naquela área. A gente tem dois gêneros de mosquitos que são comuns em áreas florestais e o Aedes aegypti, que é o nosso grande vilão de áreas urbanas. Se a doença vir pelo Aedes aegypti e chegar até a cidade, com a população não imunizada, a gente pode ter uma grande epidemia. E pode ser muito mais rápido. O que não ocorre desde a década de 40, que é muito bom. Então, o recomendado mesmo é que as autoridades consigam imunizar o maior número possível de pessoas, mesmo em áreas urbanas, para que a gente não tenha a transmissão da febre amarela em grandes proporções. Matar animal silvestre é crime. Qual a pena para quem mata um macaquinho desse? Então, normalmente, a gente, particularmente para primatas, a gente tem uma classificação de espécies que são consideradas ameaçadas de extinção. No caso de maus tratos animais, a gente tem até mesmo, né, a retenção dessas pessoas por um período de 6 meses a 1 ano, e esses números, né, podem ser multiplicados se for o caso de espécies ameaçadas de extinção. Hoje nós temos em torno de 140, 150 espécies de primatas no Brasil e quase 40 espécies são consideradas ameaçadas de extinção. Na Mata Atlântica, por exemplo, muitas delas são ameaçadas de extinção. Portanto, se a pessoa é pega cometendo um crime desse, ela pode ter a sua pena multiplicada exatamente por se tratar de uma ameaçada de extinção. Você disse muito bem, é um crime ambiental. Então, a gente tem que frisar que não se deve fazer nada, nenhuma maldade com relação aos animais, porque eles estão sendo tão vítimas quanto nós. É o que você disse, né? A febre amarela é tão perigosa para o animal, ou até mais perigosa para o animal, né? Porque a gente não consegue imunizar como a gente consegue imunizar o homem. É uma maneira de proteger esses animais da doença? Quer dizer, por que de tempos em tempos aparece um surto de febre amarela entre os macacos? Há alguma explicação? Bom, a gente tem, né, a presença dela aqui já há mais de um século no Brasil. Ela não é uma doença, né, digamos, neotropical. Ela veio da África e em muitas regiões da Amazônia ela já vem acometendo as espécies de primatas e eventualmente humanos. Acontece que, como são áreas florestais muito extensas, ela normalmente vai fazendo esse tipo vai causando esse tipo de mortalidade de maneira muito silenciosa, né? Então, o que aconteceu aqui para nós, né? Para a região sudeste, na região sudeste e sul do Brasil, com a grande fragmentação florestal, ou seja, a diminuição das áreas de floresta, aquela doença que estava diluída na mata, ela passou a ficar concentrada eventualmente em fragmentos florestais menores. Uhum. E aí a chance da doença atingir um grupo humano é grande, porque também nos aproximamos dessas áreas de fragmentos na zona rural. A gente não sabe exatamente por que os surtos acontecem, né? Essa oportunidade agora, com esse grande surto que está ocorrendo no sudeste do Brasil, é uma chance boa da gente tentar entender esse caminho da doença, como ele surge, por que ele se espalha nessa velocidade, como é que a gente pode fazer para acompanhar e até certo ponto controlar esse tipo de coisa. Infelizmente é o que eu disse, né? Os macacos vão ser vitimados, eles vão falecer e nós vamos ter perdas populacionais muito grandes. Uhum. Mas, por serem sentinelas, no sentido de que eles vão nos avisar que a doença pode estar vindo, né, a gente vai se precaver. Nós humanos, pelo menos, conseguimos nos imunizar. Então,
acho que o recado mais importante é esse. Quanto mais a gente altera o ambiente natural, maiores são as chances dessas doenças aparecerem. E é o que aconteceu na região da Mata Atlântica. O que a gente pode fazer para evitar é exatamente tentar reflorestar, respeitar o Código Florestal, as leis ambientais, de modo que essas condições se tornem ou se mantenham o mais natural possível e a gente evite esse tipo de surto. Foi até bom você falar isso e dar essa explicação, porque o Joselito da Cidade Alegria havia ligado para cá e pediu perguntar o seguinte, que ele ouviu dizer, um boato aí, que esses vírus são lançados na natureza para venderem vacinas. Isso é inexplicável, né? Ninguém faria isso, né? Ninguém pensaria nisso, né? De fato, isso é totalmente descabível, né? Não há qualquer possibilidade disso ser cogitado como suspeita, né? Até porque a gente está falando de uma doença secular, que ela é conhecida na população humana, no continente africano, né? Então, assim, não faz o menor sentido. A doença veio, por acaso, aqui para o Brasil, no século retrasado, e assim como vários animais exóticos vieram trazidos por navios, né? Ainda hoje nós temos invasão de espécies exóticas no Brasil, porque elas vêm, por acaso, né? Como eu disse, pelos navios ou por outras pessoas que acabam permitindo a soltura e aí essas espécies se tornam invasoras, né? A febre amarela, o vírus da febre amarela veio dessa forma. Então, a gente tem uma condição que é de não termos, as nossas espécies, né, vamos dizer assim, silvestres, não tiveram um tempo evolutivo como os primatas africanos tiveram com relação à doença. Por isso que eles são muito sensíveis. Né? Então, não tem o menor sentido a gente pensar que isso seria uma consequência de uma intervenção humana nesse sentido, né? De que é provocado pelo homem esses surtos só para se vender vacina. Isso é completamente descabível. Mais um desses boatos aí da internet, provavelmente, né? Exatamente. Bom, Fabiana, então a melhor forma de se proteger contra a febre amarela, como você disse, é a vacinação, né? No caso dos humanos, e a preservação ambiental, né? Exato, porque quanto mais ambientes florestais a gente tiver, os primatas com saúde naqueles ambientes, eles nos mostram exatamente que há uma qualidade ambiental, uma qualidade do hábitat adequada. Então, eles são importantes, eles exercem um papel ecológico importante nas florestas, eles são dispersores de sementes, por exemplo. Eles mesmos, os macacos, muitas espécies, regeneram a floresta ao se alimentar de frutos e dispersar as sementes. Portanto, ter animais na natureza, ter esses animais de vida livre com plena saúde, nos dá uma noção exata de que o ambiente também está saudável e isso é bom para o humano. Portanto, a preservação, né, das florestas e a manutenção dessas espécies silvestres, ela é importante porque muitos deles, como os macacos estão nos mostrando, são indicadores de problemas ambientais. E a vacinação, sem dúvida alguma, é o principal remédio para que a gente não tenha um avanço da doença no nosso país. Tá certo, Fabiano. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Na Pegada. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, a todos um bom dia. Bom dia. Comentar, Bibi. Conversamos com o primatólogo Fabiano Melo sobre este assunto. Ele que é pesquisador responsável pelo programa de conservação Muriquis de Minas. Falamos sobre febre amarela. Real FM. Na Pegada. Na Pegada.